E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos à nossa live. E aí, tranquilos? Muito bem. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje à noite às 22 horas. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Andrei. E aí, tranquilos? Acácio. E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos à nossa live mais que especial. Essa live vai ser muito boa, muito boa, muito boa. A gente vai falar aqui. Alguém coloca aí nos comentários pra gente, alguém fixa os comentários aí. Afinal, como a pornografia realmente mata o amor? E aí, Handel, beleza? Tranquilos? Então, pessoal, vamos lá, né? E aí, beleza? Beleza? Sejam bem-vindos, boa noite pra todo mundo. Vamos aguardar um pouquinho pra todo mundo entrar? E aí, como é que vocês estão? Léo Marques, Luzia, Ana Paula, e aí, Ana? E Bárbara, boa noite. Sejam bem-vindos, então, muito bem, pessoal, vamos lá. Então, vamos lá, né? O que a gente quer falar hoje aqui? A gente quer falar assim, realmente, né? Quero mostrar pra vocês, conversar um pouco com vocês aqui. No final, eu separei aqui. Vamos lá, alguém vão fixar o comentário aqui. Beleza, tá ali, fixado como pornografia mata o amor. Pessoal, então olha só. No final eu separei um poema aqui da Elizabeth Barrett Boring pra gente falar, né, falar aqui pra vocês. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre realmente como é que a pornografia mata o amor. Assim. A gente não. Talvez nem todo mundo tenha a noção concreta disso. Como que a pornografia é um problema do nosso tempo, ela não é brincadeira. Né? Então, há muito tempo atrás a gente tinha uma pornografia de revista. Só que a gente não está mais falando dessa pornografia de revista, a gente não está mais falando de uma pornografia de revistinha Playboy ou de revistinha sexy. A gente também não está falando de uma pornografia de meros contos, como se tinha até antes das revistas Playboy, né? A gente tinha ali revistinhas, contos eróticos, essas coisas, tipo hoje aqueles menos 50 tons de cinza que a gente tem, né? A gente não está falando disso. A gente não está falando também de pecado, de um pecado carnal, a pessoa viu uma mulher muito bonita na rua ali, né? E acabou traindo, enfim, a gente não está falando disso que inclusive são pecados, são situações que estão na própria Sagrada Escritura. O rei Davi mandou matar o marido da mulher para poder dormir com ela. Mesmo assim, Deus ainda o considerou justo. Então a gente não está falando de pecados como do próprio rei Davi, a gente não está falando de né, problemas aqui sexuais que aconteciam lá na época do rei Davi. A gente não está falando, presta atenção nisso aqui, meu querido, a gente não está falando aqui de um problema sexual que acontecia na época de São Francisco de Assis. Eu já quero desde já avisar que essa live vai ser muito importante. E eu quero que você mande para todo mundo no aviãozinho essa live. Se você tem líder religioso aí, principalmente no seu direct, seu padre, o seu pastor, ou você aí que é líder de comunidade, ou enfim, que é religioso de algum modo, essa live é muito importante. Para você que não é religioso, seja mais que bem-vindo. Essa live é para você, porque a gente não está falando aqui de religião. A gente está falando de um problema que eu quero só depois aqui consertar algumas coisas que estão na cabeça dos religiosos, que acaba estragando, dando mais problema ainda aqui na coisa. Então, o que eu vejo no cotidiano, né? No meu cotidiano aqui atendendo gente, dando curso, dando aula, o que eu vejo, né? Eu vejo as pessoas, a gente foi ensinado a fazer alguns movimentos, como por exemplo, né, vamos lá, né, primeira coisa, né, as pessoas foram ensinadas a né, consumir pornografia porque isso é coisa de homem. Né? Olha, meu filho, vamos lá, né? Cá pra nós, vamos lá. Pensa com os seus miolinhos que estão dentro da nossa cabeça. Todo mundo tem cérebro, todo mundo é capaz de raciocinar. Pornografia é coisa de homem. Mas que babaquice gigante, meu Deus do céu. Pornografia é coisa de homem. Olha, vamos reformular essa frase aqui junto comigo. Pornografia é coisa de menino, é coisa de moleque. Não, né, todos vocês aqui, eu amo todos vocês e eu quero que todos amadureçam o quanto antes, e é para isso que eu tô aqui, afinal de contas. Mas a gente tem que dizer que a gente não pode, né, a gente não pode assumir esse discurso de que pornografia é coisa que o homem faz. Você que é mulher, esposa, namorada, né, noiva,
esse discurso de que ele faz isso porque ele precisa, eu recebo diariamente esse tipo de questionamento aqui, é esse discurso de que ele faz isso porque homem precisa fazer isso. Isso é a maior bobagem que já te ensinaram sobre pornografia, isso é a maior bobagem. Pornografia ser coisa de homem. Bom, pornografia é coisa de menino. Homem mesmo, homem de verdade, né, é o quê? É uma pessoa que é responsável, uma pessoa provedora. Compara, por exemplo, né, uma pessoa viciada, né, que fica consumindo pornografia, né, com meros prazeres carnais, né, como, por exemplo, sei lá, o Papa João Paulo II, Carol Wojtyla. Esse sim era um homem de verdade. Esse sim foi um homem de verdade, né? Esse sim foi o homem que salvou o seu próprio país dos males do comunismo, dos males do marxismo. Esse sim foi um homem de verdade que deixou uma marca no seu próprio país. Agora, vamos lá, né? Em que medida sair, né, transar com todo mundo ou ficar ali no celular vendo pornografia na internet, em que medida isso vai fazer uma pessoa mais homem do que a outra? Em que medida isso vai fazer uma pessoa mais corajosa do que a outra? Em que medida ficar vendo ali, né, mulher pelada, que nem, essa mulher nem é sua, em que medida isso vai fazer com que você realmente seja um provedor? Que você realmente seja uma pessoa madura, forte, capaz de defender a sua família, capaz de defender sua esposa dos perigos que estão por aí, capaz de defender os seus filhos, capaz de criar a sua família, educar a sua família, buscar a santidade realmente, né? Vamos lá. Em que medida que a pornografia vai fazer isso? Em medida nenhuma. E por que a gente fica repetindo esse cacuete? É muito simples. Porque isso foi pregado para nós por muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, desde o lançamento da Playboy. O Hugh Hefner, que é o dono da Playboy, quando ele lança a Playboy, gente, ele já lança a Playboy com essa copy, com essa copywriting, com essa impressão, com esse discurso de que, olha só, né, o que é um homem? Bom, um homem é um sujeito aqui que, né, fuma o seu Monte Cristo, o seu charuto, toma ali o seu whisky, seu Jack Daniels, né? Toma ali o seu whisky e, né, desfila ali na sua Mercedes, na sua BMW e, né, vê aqui as coelhinhas da Playboy, vê aqui mulher nua. Ó, minha gente, né? Até em que medida isso faz de um sujeito mais santo, mais homem? Em que medida isso faz? Só que isso foi sendo repetido, mas uma mentira que, olha só, que é repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Uma mentira repetida várias vezes, anota isso, né? Põe em sua cabeça. Uma mentira repetida várias vezes, ela vai se tornando uma verdade. Isso vai entrando no imaginário popular. Isso vai entrando, olha só, isso foi invadindo o imaginário popular, né? Através da Playboy, através de filmes, novelas, não é? Como é que se forma o imaginário de uma cultura? Ou é muito simples, você vai jogando isso através da música, você vai jogando essas ideias através da cultura, das artes, da própria arquitetura, da própria música, dos próprios filmes, das novelas, etc, etc. Você faz isso durante 30, 40 anos e aquela ideia ela se consolida na sociedade. Então hoje em dia, né, é muito fácil você pegar uma pessoa qualquer na rua, apanha uma pessoa ali, deixa eu pescar alguém aqui, pum, você pescou alguém. Cara, o que você acha de pornografia? Pornografia é coisa de homem, isso aí todo homem faz, porque se ele não fizer... E aí vem assim, as desculpas mais ridículas, porque se ele não fizer isso, ele vai ficar ali com dor no testículo, se ele não fizer isso, ele vai ficar estressado. Olha, minha gente, pelo amor de Deus, mas que frouxidão. Que frouxidão. Como assim? Se o sujeito não fizer isso, ele vai ficar estressado. Ele é o quê? Ele é uma criança? Ele é um neném? Ele é o quem? Né? Ele é um homem, meu Deus do céu. Ele é um homem, 18 anos de idade. Ele já é um homem. 19 anos de idade, ele já é um homem. Ele já pode ir pra guerra, já é homem. Não é isso? Então, quer dizer, a gente tem o quê? Né? Com esse discurso, a gente tem hoje os meninos de 30 anos de idade. Eu não sei ainda o que eu quero da minha vida. Né? Quer dizer, que ainda não se posicionaram diante da vida. E é óbvio que a pornografia deixou todo mundo imaturo, apodreceu todo mundo, nesse sentido da maturidade, quer dizer, deixou todo mundo, né, criancinha mimada, que só busca o prazer, ali só quer o prazerzinho, e que foi, aí entra no ponto que eu quero entrar mais especificamente, foi
se destruindo pelo vício. Porque o que a gente está falando aqui, meus queridos, é um problema próprio do nosso tempo. A gente não está falando aqui de revista Playboy mais. A gente não está falando aqui de revistinha de mulher pelada. A gente está falando aqui de pornografia, de internet rápida. Isso eu quero que você entenda. Isso aqui eu quero que você entenda, porque existe um mito da nossa cabeça, né, que assim, que somente as pessoas que são a favor da castidade falam mal da pornografia, somente as pessoas religiosas falam mal da pornografia, mas isso é uma grande mentira. Inclusive existem algumas feministas que falam mal da pornografia, né? Por quê? Né? É óbvio, por quê? Porque olha só, a pornografia é um problema de saúde, sobretudo. A pornografia de internet rápida, hoje em dia, ela é um problema principalmente de saúde mental. Por quê? O que a neurociência descobriu ao longo desse tempo, 20 anos de neurociência, foi suficiente para definir para a gente, para dizer assim, com todas as letras, que a pornografia de internet rápida pode causar dependência química. Foi isso mesmo que você ouviu. A pornografia de internet rápida pode alterar o funcionamento cerebral. E eu digo isso com todas as letras e posso provar de trás para frente isso daqui. A gente não está aqui... Por que eu ia abrir uma live aqui essas horas da noite para falar uma mentira, né? Óbvio que eu tenho mais o que fazer, né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa aqui. Eu não ia estar aqui falando isso para vocês. Eu estou falando isso para vocês porque essa é a mais pura verdade. E eu quero abrir os seus olhos aqui. Eu quero abrir os olhos, né? O seu olho, namorada, noiva, casada e jovem, solteiro, né? Ou namorado, noivo, homem mais velho. Eu quero abrir o seu olho para esse problema aqui. Eu não estou aqui querendo ser moralista, falando de religião, nada disso. Eu estou aqui falando para você algo que é científico. Algo que é científico. Eu já expliquei várias vezes aqui nos meus stories. Existe um destaque meu chamado Neurociência. Né? Eu já expliquei aqui várias vezes, já expliquei através de live também, né, como que funciona esse processo de, né, disfunção cerebral, de problema ali. Acontece um problema com o consumo de pornografia em internet rápida, aconteceu um problema no sistema de recompensa cerebral. A pornografia, tal como a cocaína, tal como uma droga, ela fecha os receptores dopaminérgicos. Depois você procura no meu Instagram isso. Eu não vou falar isso aqui de novo, tá? Existem várias pesquisas sobre isso, depois você procure sobre isso, para a gente economizar o nosso tempo. A pornografia, ela fecha os receptores D2 de dopamina. A de internet, gente, não é a de revista. A de revista não faz isso, tá? A de revista a gente pode até abordar desde uma perspectiva mais profunda, talvez, né, religiosa, filosófica, enfim. Dá pra gente abordar de várias formas. Mas aqui eu estou abordando com você de uma maneira, né, sem desculpas. Sem desculpas. A pornografia de internet rápida virou cocaína disponível 24 horas por dia. Ela vai alterar o sistema de recompensa, o sistema límbico do cérebro, e vai causar no cérebro do consumidor um vício, uma dependência. É por isto que consumidores de pornografia de internet, mesmo depois de muito tempo de parar de consumir aquilo, eles sentem um impulso muito forte para voltar a consumir aquilo. Existe toda uma explicação científica, química, sobre isso daqui. Tá? É óbvio, né, que esse é muito sério. Por quê? Porque esse é um problema de saúde. Né? Esse é um problema de saúde. Né? Então, assim, se você tem um parceiro que ele consome pornografia, saiba, ele está viciado. O cérebro dele foi realmente alterado. Se você, homem, consome pornografia, se você, mulher mesmo, também consome pornografia, o seu cérebro sofreu alterações. Então, muitas das vezes, quando você cai, a sua vontade, a sua liberdade, vamos melhor dizer assim, ela está um pouco diminuída por conta desse problema. Você está com uma adição química. Esse é o ponto fundamental. Você está com uma adição química. É óbvio que esse processo todo, gente, ele é reversível. Graças ao bom Deus, esse processo é reversível. Existe um outro mecanismo cerebral chamado plasticidade neuronal ou neuroplasticidade. A plasticidade neuronal é assim, a capacidade do cérebro de ser como um plástico. Olha só, eu estou até com um plástico aqui na mão. O que é um plástico? Bombom da Cacau Show. O que é um plástico? Né? Na medida em que eu dobro um plástico, ele se adapta. Tá vendo aqui? Ó, se eu colocar um plástico nessa posição, ele vai ficar assim. Ou seja, eu imprimi nele um estímulo e ele ficou assim. Se eu coloco nele um outro estímulo, que é esse aqui, ele fica assim, nessa outra posição aqui. O cérebro ele tem uma capacidade chamada
plasticidade neuronal ou neuroplasticidade. A neuroplasticidade é isso. Se você parou de consumir pornografia, o seu cérebro, da mesma forma que um plástico, começa a se moldar novamente, beleza? Então, quando a gente fala de pornografia de internet rápida, a gente começa a entrar numa série de problemas, né? Por quê? Porque todo mundo cai como um ratinho, como todos nós tivemos problemas com essa merda. Todos nós, eu tive problema com essa merda, todos nós aqui tivemos problemas com essa porcaria. E olha só, a gente cai como um ratinho, não é? A gente cai como um ratinho lá na revista Playboy, a gente cai lá, fica vendo aquelas porcaria até a gente cair no vídeo. Quando a gente cai no vídeo, o que acontece? Ferrou. Eu vou querer ver mais, e ver mais, e ver mais, e ver mais. E aí o que começa a acontecer? Eu começo a perder o interesse por uma mulher de verdade. Eu começo a perder o interesse por uma mulher de verdade. Eu começo, ao mesmo tempo, erotizar excessivamente uma mulher de verdade. Eu começo a reduzir tudo que a mulher é a uma coisa que pode me dar, que tem que me dar prazer, que precisa me dar prazer. Eu olho para tudo que ela é e só consigo ver o quanto de prazer que ela pode me dar. Isso aconteceu comigo. Muitos anos. Todos nós aqui sofremos com essa porcaria, gente. Todos nós. A gente tem aqui, ó, 140 pessoas. Daqui a pouco vai bater 140 pessoas na live. 136 pessoas. Todos nós aqui tivemos problema com pornografia. E todo mundo tem essa mesma... Comigo foi assim. Com vocês não foi? Com vocês foi também assim. E é assim. Por quê? Você, olha só, depois que você fica viciado em pornografia, ou seja, quando você adquire essa adição química que a gente está falando, o que começa a acontecer contigo? Óbvio, você olha para uma mulher de verdade e você não tem mais desejo por ela. Você não tem mais desejo por ela. Você não tem. Óbvio que não tem. Né? As pessoas me relatam aqui diariamente, Miguel, né, mulher de verdade é apenas bad porn. Ou seja, é má pornografia. E você que é mulher, né, que está ouvindo eu dizer essas coisas, né, os meninos estão confirmando, verdade. Não tenham vergonha de dizer isso, gente. Porque é mais pura verdade, a gente tem que jogar luz nessas coisas aqui. A gente não pode viver nessa escuridão, né, de que ninguém sabe, né, de esse assunto não é falado. Então a gente tem que jogar luz, tem que jogar no holofote mesmo, porque é isso que liberta a gente de coração. A mulherada que está ouvindo isso aqui que eu estou dizendo pode se sentir muito mal, se sentir muito magoada, porque, Miguel, mas e aí, né? O que eu faço, né? E aí, né? Eu sou casado, meu marido realmente ele não me procura para relação, né? E aí, né? A primeira coisa que você tem que saber é que, olha só, né? Isso é um vício, né? Não vai adiantar você ficar mais bonita para ele e chamar a atenção dele. Isso é um problema específico dele que ele precisa de ajuda para sair desta, tá? Então, você é linda, você é bonita, você é maravilhosa, pode ficar tranquilo quanto a isso. Você não precisa, né? Não ache você que você tem que ficar muito mais bonita por conta disso. Não, é um outro problema que não tem nada a ver contigo, beleza? Beleza. Então, olha só, então isso acontece. O sujeito ele perde o desejo. Por quê? Por que ele perde? Porque ele está gastando toda a testosterona dele, toda a vontade sexual dele ali com uma ilusão, com uma fantasia. E ele fica preso naquilo, ele fica preso naquilo. Ao mesmo tempo, ele começa a ficar mais crítico com a aparência da mulher. Vamos lá, ele começa a ficar mais crítico com a aparência da mulher, ele começa a achar a mulher mais feia, ele só quer... Né, e aí ele fala assim, né? Olha só, vê se não é assim. Essa sim, essa não. Essa é gostosa, essa não é. Essa é gostosa, essa não é. Não, essa aqui vai, essa aqui não vai. É ou não é assim? Quer dizer, olha só, isso vai entrando pra dentro do seu olho, você vai olhando as outras pessoas todas como assim, não, essa aqui é uma carne boa, essa aqui é uma carne ruim, essa aqui é uma carne boa, essa aqui é uma carne ruim. Ou seja, você não consegue mais olhar para uma mulher sem imaginar putaria. Desculpa eu dizer. Sem imaginar besteira. Você começa a ver pornografia em tudo, cara. Começa a ver pornografia em tudo. Você começa a ver bobagem e besteira em tudo. Só que aquela pessoa que tá ali, né? Aquela mulher que tá ali, aquela menina que tá ali, ela é muito mais que isso, né? Ela é muito mais do que isso. Ela tem uma história. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas olha, esse é o segundo ponto. O segundo ponto é, você começa a olhar todas as mulheres, como um pedaço de carne. Só que elas não são isso, evidentemente. Elas não são isso, evidentemente. E diariamente, aqui vocês acompanham, né, aqui no Instagram, eu diariamente eu tenho aqui
né, a gente tem um problema ainda mais sério, é óbvio. Se o casal não. Olha só, né? Casais que estão há 1 ano, 2 anos. Casais que estão aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter relação sexual direito. Casal que tem relação sexual uma vez por mês. Isso está muito errado. E é óbvio que, né, o sujeito ele tá com um problema sério em pornografia. Né? Ele está com um problema sério em pornografia, ele não procura mulher. E o sexo é uma coisa fundamental no casal. O sexo é uma coisa fundamental no casamento, é uma coisa maravilhosa. É o que une o casal. É fundamental. É uma peça fundamental no casamento. Inclusive, tá? Inclusive, né, a relação sexual é uma peça fundamental na manutenção do casamento. E aí o que, que a gente tem? Divórcios. Divórcios ou quase divórcios. Ou casais mortos. Casais mortos. Porque é chegado o momento em que aquilo começa a sair da tela. Né? Aquilo, né, o sujeito entra para um outro plano de problema, a pessoa entra para um outro plano de problema, que agora eu vou entrar aqui e vou ver um catálogo de garotas de programa. Né? Eu vou ver aqui um catálogo de garotas de programa. Entendam, entendam, entendam. Né? Mulheres, principalmente, né, as mulheres. Né? Ele começou vendo pornografia. Né? Ele começou vendo pornografia. E ele foi. Ele viu tudo quanto é de pornografia que ele poderia ver. Agora ele quer uma outra adrenalina. Ele quer, né, visitar ali sites de relacionamento, sites de garotas de programa, sites, né? É foda, eu sei que esse é muito foda, né? É muito, muito foda mesmo, por quê? Né? Ele marca um encontro. Ele marca um encontro e aí, pronto. O que que acontece? E aí agora, falando para os homens, o que que acontece na cabeça da mulher? O que que acontece? Você que é solteiro também, se prepare, porque um dia você vai ter um relacionamento. O que acontece na cabeça da mulher é assim distraída. Se você não sabe, se você não sabia disso, ela se sente traída, cara. Tá? Ela se sente traída. Porque você achou que isso era coisa de homem fazer, mas a sua parceira, tá, ela se sente traída. E você tá achando que você tá sendo muito homem fazendo isso daí, eu vou te dizer uma coisa. Né? Você tá sendo um moleque, uma criança. Assim, ó, né? Óbvio, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Você está brincando com o próprio pênis e com a imaginação. É óbvio que isso aí é uma coisa própria, propícia de um adolescente que ainda não cresceu, de um adolescente que ainda, né, não aguenta, né, 10 minutos de discussão com a mulher, que não aguenta 10 minutos de pressão no trabalho. É óbvio que você é mais fraco, cara. Desculpa eu te dizer, cara. É isso que acontece. Você tá entendendo? E é óbvio. É por isso que você foi se afundando nisso daí. O que acontece na cabeça da mulher? Ela se sente traída. Ela se sente traída. Existe uma expressão chamada betrayal trauma, que é o trauma da traição virtual. E os psicólogos e os psiquiatras, eles descobriram uma coisa. A mulher, quando ela descobre isso daí, e a gente vai falar mais disso mais pra frente, né? No desafio principalmente. A mulher, quando descobre isso daí, ela tem alguns sintomas muito parecidos com o TEPT. O que é o TEPT? Transtorno do estresse pós-traumático. A antiga e famosa neurose de guerra, né? Que o Bion estudou muito. O Wilfred Bion, ele estudou muito sobre a neurose de guerra. Ele foi para lá, ele atendeu muito soldado americano. E o Bion estudou muito a neurose de guerra. Hoje em dia se chama de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. E as mulheres, quando descobrem que o marido vê pornografia, né, que o marido se encontrou com uma garota de programa, ou até com um transexual, vocês acham que não? Vocês acham que não? Não sejam inocentes. Não sejam inocentes. Não sejam inocentes. Quando isso acontece, o que acontece na mulher? Ela tem sintomas muito parecidos com o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Ela sente realmente aquilo ali é um trauma para ela. Ela tem ansiedade, ela tem angústia, ela tem insônia, ela tem problema de apetite, ela tem delírios paranoicos, obsessões. Inclusive, algumas passam se tem alguns delírios de loucura. Elas acreditam que elas se sentem manipuladas, às vezes, pelo marido, porque ela vai lá conversar com ele e ela sai como louca, a louca da história. Tá? Ela, né, se sente iludida ali.
olha só, então, beleza. Vocês estão entendendo o porquê, né? A mulher também pode ficar viciada em pornografia? Claro, claro que sim. Claro que sim. E aqui a gente vai ter em breve, né, a gente vai ter em breve aqui muita coisa boa para as mulheres. A gente quer aqui ter, né, mulher atendendo mulher, mulher falando com mulher, mulher fazendo live com mulher, mulher conversando com mulher. Porque é óbvio, eu aqui, né, carrego todos vocês. Mas é óbvio que seria muito mais interessante se as mulheres tivessem um espaço só para elas, conversarem entre elas. E elas se sentiriam muito mais, né? Não seria bonito isso? Seria muito legal. É, isso aí que teria, né, quer dizer, olha só, né? Se as esposas não fugissem do sexo com seus maridos, eles não buscariam pornografia. Isso é mentira. Não é assim que funciona. Né? É óbvio que não é assim que funciona. Isso é um grande mito, né, que eu vejo todos os dias acontecendo há mais de 5 anos. O sujeito acha que depois que eu casar e eu vou ter relação sexual vai acabar o vício em pornografia. Isso não acontece. Isso não acontece. Isso é a maior mentira que já inventaram na face da Terra. Né? Essa é a maior mentira que já inventaram na face da Terra. Qualquer pessoa que tem experiência sabe disso. É absolutamente, assim, absolutamente idiota alguém comentar algo disso. Se a culpa fosse da esposa. É, assim, que coisa mais ridícula, né? Eu vou lá ver pornografia agora porque a minha esposa não quis transar comigo. Isso é coisa de criança, né? Quem faz isso também, né, é mais criança ainda do que o sujeito que está viciado. Né? Beleza, olha só. É óbvio que, olha só, isso vai matando o amor aos pouquinhos. Isso vai matando o amor aos pouquinhos, por quê? Né? E aí a gente vai entrando em outras descobertas, como por exemplo, a pornografia, ela, além de alterar esse sistema de recompensa, ela cria cérebros menos conectados. Então, se o seu parceiro, o namorado, o noivo, se você sente que ele está um pouco distante, se ele está meio secretivo, como se estivesse guardando um segredo, né, considere isso. Né, considere isso, porque a pornografia ela realmente faz isso daí. A pornografia realmente ela cria um cérebro mais isolado. São pessoas que sequer às vezes conseguem olhar nos olhos, né, isso vai matando o amor, vai matando o amor, vai matando o amor, ao ponto de já não dar mais. Né? Muitos casais chegam desesperados. Olha, não dá mais, eu não sei mais o que eu faço. Né? Isso está acabando com o meu casamento. Né? Como alguém pode negar algo assim, né? Como alguém pode negar algo assim? Outro relato que eu recebo direto aqui no meu Instagram são de esposas que, Miguel, né? Depois de ouvir tudo que você diz, o meu ex-namoro, o meu ex-casamento, eu descobri por que acabou. Era por causa da pornografia e eu não sabia. Pois é, eu tô aqui para dizer e para evitar que novos divórcios aconteçam daqui pra frente, para evitar que o seu relacionamento vá para água abaixo. Porque eu não tô brincando, gente. A gente não tá falando de pornografia de revistinha, a gente tá falando de pornografia de internet rápida. E o bombardeio, e aí essa é a diferença, a quantidade de pornografia e o bombardeio de pornografia proporcionado pela internet rápida, isso sim causou uma série de alterações cerebrais. Isso sim começa a lesionar o cérebro humano. Porque hoje em dia, um sujeito de 15 anos, ele já viu mais pornografia do que, né, quer dizer, ele já viu mais conteúdo sexual do que o bisavô dele viu a vida toda. Olha que loucura, né? Quer dizer, e aí você, não, mas Miguel, eu só vejo pornografia lá, né? Homem com homem, ali, sei lá, pornografia homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, e é só. Beleza, cara. Agora é o seguinte, você tá vendo pornografia num site que também hospeda vídeo com animal. No mesmo site você tem vídeo com animal, vídeo com homem, vídeo com mulher, vídeo de estupro, vídeo. E aí você tá lá, né, entrando nesses sites, né? É óbvio que, né, você tá sendo trouxa, cara. É óbvio que, assim, de algum modo, você está sendo conivente também com aqueles outros tipos de vídeo. É óbvio que, de algum modo, né, você não pode entrar ali. E aí o que acontece? Você também, quando você faz isso, é óbvio que você vai ter culpa ou angústia por conta disso. Por quê? Porque esse é o grande problema da pornografia. Você está vendo algo que não é seu, cara. Você está vendo uma mulher que não é sua. Você está vendo um homem que não é seu. Eles não são seus. Ela não é sua. Ela não te pertence. Ela não está contigo.
E aquele homem também, ele não tá contigo, ele também não te pertence. E você tá vendo algo que era para ser feito às escondidas, na intimidade de um casal. Ponto final. Esse é o grande, talvez esse seja o grande problema da pornografia. Você está vendo algo que não é seu e isso vai entrar para você, vai entrar em você e vai voltar para você na forma de angústia. É óbvio. Na forma de remorso. É óbvio. Na forma de tristeza. É claro. Você está vendo uma mulher que não era para você ver, cara. Ah, mas Miguel, eu não me aguento aqui de desejo sexual. Muito bem. Não tem problema nenhum. Mas fique com uma mulher que é sua. Fique com um homem que é seu. A realidade do sexo é uma realidade muito sublime. E a pornografia pisou nisso. E aí a gente tem uma série de neuroses causadas pela pornografia. Que vão matando o amor pouco a pouco. Que vão destruindo o amor pouco a pouco. Por exemplo, 90% das neuroses que as pessoas têm hoje, a gente tem a pornografia como causa. Como, por exemplo, o sujeito... Vamos lá? Eu tenho um pênis pequeno. Eu tenho aqui um pênis pequeno. A mulher vê lá o cara que tem um pênis pequeno. Olha, vamos ser sinceros. Você só tem esse problema, você só tem essa neura na cabeça, porque você viu pornografia, cara. Porque você viu pornografia, cara. Se você, olha só, tivesse ali na Espanha, sei lá, no ano 1350, você nunca teria visto um pênis de uma outra pessoa, nunca teria visto um órgão sexual de uma pessoa, nunca teria visto outro casal tendo relação sexual, e você nunca ia ter como comparar nada. Como é que seria a relação sexual lá em 1350, Ou seja, não existia nenhum tipo de neurose, ninguém acreditava que, Olha o que eu tô te falando sério, porque o que a pornografia foi colocando na sua cabeça de que a relação sexual tem que ser um negócio assim, que é um negócio performático, de 6 horas da madrugada dentro, em várias posições. Olha, acontece que não necessariamente, você está entendendo? Quer dizer, não realmente. Quer dizer, que o centro da relação de um homem e de uma mulher não é isso. O centro da relação de uma mulher não é ficar... E aí, o que acontece? Na prática, essas pessoas que têm esse objeto de desejo, que querem chegar nisso, que desejam isso, que querem se transformar nisso, na prática elas sentem até menos prazer na relação sexual. Quer dizer, quanto mais se busca o prazer, o Viktor Frankl dizia isso, quanto mais se busca o prazer, menos prazer realmente se tem. Isso é uma coisa arqui-evidente. Então, as pessoas todas, quer dizer, eu tenho aqui que gemer as mulheres, eu tenho que... Isso é uma outra coisa, eu quero gemer aqui horas e fazer sexo oral de tais e quais formas. Olha, tudo isso foi colocado na sua cabeça por conta dos vídeos pornográficos que você viu, minha filha. Ou que você viu o seu marido vendo e você quis imitar. Isso é tudo fantasia neurótica da sua cabeça. Porque você não... Olha só, experimenta amar aquela pessoa que está contigo da forma mais natural possível. Como se você nunca tivesse visto pornografia na sua vida. Já imaginou que isso é possível? Isso é possível. Isso é muito, 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 muito possível. Quer dizer, então a gente pega uma série de neuroses aí, e é óbvio, além desses problemas psicogênicos, desses problemas psicológicos, é óbvio que a gente tem problemas seríssimos do sujeito que vai querer sair da tela e procurar um transexual, procurar uma garota de programa. Como alguém pode ser a favor da pornografia? Como alguém pode ter algum argumento que nos convença a todos aqui que a pornografia pode fazer algum tipo de bem? Quem aqui acha que a pornografia pode fazer algum tipo de bem? Ninguém pode realmente acreditar nisso. Ninguém realmente pode... As pessoas podem dizer isso, mas ninguém pode acreditar nisso, porque na hora que elas praticam, de fato elas percebem que elas estão afundando. Elas percebem que elas estão afundando. E para finalizar, eu quero lembrar a vocês que, embora tudo isso aconteça, o amor ainda existe. O amor ainda existe, o amor ainda é possível. Você ainda... Hoje mesmo me mandaram na caixinha, eu acho que eu não cheguei a responder essa caixinha, mas eu vi ali. Me perguntaram se, mesmo se esse sujeito ele viu pornografia, se um homem, ele viu pornografia há vários anos, se é possível ele olhar para a mulher ainda com amor.
né? E isso é óbvio que sim. O amor nunca morre, de fato. O amor nunca morre. Então, é possível. É possível. Se tudo isso já aconteceu, se tudo isso já poluiu a imaginação, é possível olhar para minha esposa, olhar para minha namorada, olhar para o meu noivo ali com a minha noiva com amor. É óbvio que sim. O amor nunca morre. O Ortega Gasset tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: todo ser humano tem um fundo insubornável. Ou seja, existe algo dentro de nós que jamais é subornado, jamais é transformado, jamais é tocado por nenhum tipo de sujeira. Então sim, você é capaz de voltar a amar. Você é capaz de, inclusive se você é solteiro, voltar a olhar para as pessoas com pureza, com algum tipo de pureza. Voltar a olhar para aquelas pessoas com algum tipo de amor. Como um ser humano normal, do ano 1350, olharia, seja aquele sujeito nunca viu pornografia, dificilmente ele ia né, ver pornografia em tudo. Então, para fechar nossa live, eu deixei né, aqui um poeminha da Elizabeth, que eu particularmente gosto muito. Eu vou deixar aqui, inclusive, para finalizar e fechar essa live nossa maravilhosa com chave de ouro. Então, diz a Elizabeth. O poema chama Amo-te. Elizabeth Bennet Burwin, para quem não conhece, é uma poetisa inglesa, é uma escritora inglesa, que escreveu poemas maravilhosos sobre o amor. Ela diz assim: amo-te quanto em largo, alto e profundo, minha alma alcança quando, transportada, sente, alongando os olhos deste mundo, os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te a cada dia, hora e segundo, à luz do sol, na noite sossegada, e é tão pura a paixão de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com a dor das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé da minha infância, ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim, se Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Ainda mais te amarei depois da morte. Fiquem todos com Deus. Printem essa live. Uma pose pro print. Vamos lá? Printem essa live. Divulguem por aí. O poema chama... Coloquem no Google Amo-te, Elizabeth, com TH. Tá bom? Então vamos lá. Printem então essa live. Vamos lá. 1, 2, 3. Printou. Beleza? Divulguem essa live. Mandem essa live para as pessoas. Essa live foi muito importante. Mandem essa live para as amigas de vocês. Mandem essa live para os amigos de vocês. Vocês acham que às vezes as pessoas têm um casamento que está com problema? Manda essa live para essa pessoa. Talvez ela consiga identificar que existe um problema chamado pornografia no relacionamento dela. Só que ela ainda não sabe dos efeitos, dos problemas, tá? Manda essa live para as pessoas, manda para suas amigas, manda para o pessoal e a gente se vê. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no meu desafio Restaurando o Amor Verdadeiro. A gente vai falar só sobre essas coisas maravilhosas aqui. Vai acontecer do dia 28 ao dia 3, beleza? Então, as inscrições já estão abertas ali, é tudo gratuito. A gente vai fazer aqui 7 dias de lives com convidados tops. A gente vai convidados secretos aqui, tá? Convidados secretos. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos todo mundo dormir, fiquem com Deus. Até a próxima.